Bem-vindos ao Mana Recaps. Spoilers à frente. Cuidado e cuidado. Um grande agradecimento especial aos membros do canal. O Mana começa nos mostrando um pavilhão dentro de Murmi. Um homem começa a falar e este é o Buda vivo chamado Mestre Muzan perguntando a alguém o que eles querem saber sobre o porquê de Yeon-Yo. A pessoa diz: isso mesmo, e eles estão compilando materiais para documentar sua história. Muzan ri dizendo que Yeon-Yo, o radiante marechal soberano, era um homem muito benevolente e íntegro, e o Buda deve tê-lo enviado até eles. A historiadora diz que é exatamente como ela pensava, imaginando como ele era em sua vida cotidiana. Muzan começa a tremer, falando sobre seu comportamento diário e sua aparência, mas diz que não pode mais fazer essa merda e parece irritado. A historiadora pergunta sobre o que ele está falando e por que ele está xingando como um budista. Então ele também pula. O historiador é expulso do clã Pyang pelo ancião supremo do clã chamado Pyang Doyuki, dizendo que está cansado de ouvir o nome de Iono menor que o NK maior que. É sempre algo relacionado a ele. Ele se pergunta por que o historiador está ali, dizendo a seus homens para trazerem um saco de sal espalhado para manter o fantasma longe. Aprendemos mais sobre Yeon-Yo, o radiante marechal soberano. Ele é uma figura lendária que pôs fim à Era do Caos. Um verdadeiro cavalheiro, um grande homem e um renomado guerreiro cavalheiresco, frequentemente mencionado em todo o mundo. Alguns o chamam de o maior de todos os tempos e outros de o maior guerreiro cavalheiresco. Mas ela não sabe porque todas as pessoas evitam falar sobre ele. E como historiadora, é seu dever documentar até mesmo os lados ocultos da história. Hoje, ela pode finalmente descobrir o motivo. Enquanto se dirige à seita dos mendigos, ela fala com o cão louco divino, que ri dela por ter sido expulsa de Shaolin e do clã Paien. A historiadora diz que as respostas de todos eram praticamente as mesmas, onde quer que ela fosse. No momento em que ela mencionava o nome de Yeon-Yo, todos a tratavam com severidade. O cão raivoso diz: claro que eles reagiriam assim. Ela pergunta o que ele quer dizer, e ele começa a explicar. Temos um flashback de 100 anos atrás em Guangdong, especificamente no clã Y, e que ele era o pior tipo de pessoa possível. E quando o vemos deitado em sua cama, ele diz que quer se tornar o mais forte. E isso foi quando ele tinha apenas 12 anos. Era uma vez um menino que sonhava em se tornar o maior sob os céus. Nascido em um clã marcial, ele foi criado aprendendo a cavalaria dos guerreiros. Por causa disso, ele já sabia o caminho mais rápido para o topo, e esse caminho era feito apenas por meio de esforço incansável. E ele diz que não importa o quão talentoso ele seja, nada vem sem esforço, e o esforço é o único caminho verdadeiro a seguir. Mas, embora ele soubesse de tudo isso, havia um pequeno problema. Ele olha pela janela, vê o sol já se pondo, dizendo que é tarde demais para começar. Ele se senta, dá outra olhada para fora e então começa a se virar, deitando-se de lado. Ele diz que é uma pena, pois hoje deveria ser o dia em que ele estabeleceria as bases para se tornar o melhor. E então ele diz que dormirá profundamente esta noite e treinará amanhã. Alguém entra em seu quarto e começa a se aproximar dele dizendo para se levantar. Yo não reage e o cara grita dizendo para ele acordar. Yo pergunta o que o traz aqui. E este é seu pai, o patriarca do clã e o justo e cavalheiresco espadachim chamado Gen, perguntando se ele sabe que horas são. Yo diz que viu o sol e Gen pergunta por que ele ainda está deitado na cama. Ele diz que é porque o sol está se pondo. Gen pergunta há quanto tempo ele está trancado em seu quarto. Yo diz que talvez 2 ou 3 dias, mas ele acha que são 2. O pai dele diz que já faz 4 dias e que ele está enrolado em um cobertor há 4 dias. Certamente suas costas doem de tanto tempo deitado, até um urso se viraria de tanto suor depois de 3 dias. Yo ri, dizendo que é por isso que ele se levanta de vez em quando e que não precisa se preocupar. O pai dele fica furioso e Yono percebe isso e diz que ele realmente tentou treinar. O pai pergunta como foi, mas Yono diz que toda vez que ele abre os olhos, o sol já está se pondo. O pai dele pergunta por que isso importa e Yono diz que quando o sol se põe, você tem que dormir. Assim ele pode acordar cedo no dia seguinte para treinar. O pai dele vira a cama inteira, levanta-a e começa a gritar com ele, dizendo que vai consertar essa atitude podre dele hoje, e então ele vai endireitá-lo de vez. De volta ao escritório de Gen, ele está frustrado. O administrador chamado Joy Beng pergunta se isso é sobre o segundo jovem mestre novamente. Gen pergunta com quem mais ele pode se preocupar, e Beng diz para ele não se preocupar, pois ele amadurecerá em breve.
Jen suspira, dizendo que é tudo culpa dele. Ele partiu em uma peregrinação de duelo marcial no ano em que Iono completou 2 anos, deixando sua esposa Ren Sanga, seu filho mais velho, Sanyu, Iono e então seu filho ainda não nascido, Seren. Naquela época, ele pensou que a jornada duraria no máximo 2 anos. No entanto, ele se envolveu em vários incidentes e só conseguiu retornar 8 anos depois, e todo o clã o saudou. E embora ele tenha conquistado o título honorário de espadachim justo e cavalheiresco, o que ele perdeu foi muito grande. Quando ele retornou, sua esposa, antes gentil, havia se tornado mais feroz que um tigre, dizendo que 8 anos é muito tempo. E seu amado filho, que ele achava que não seria um problema, havia se transformado em uma maldita preguiça. Jen suspira, cheio de estresse, e Beng diz para ele não se preocupar, pois deve haver um jeito. Jen asks how, and Beng says that Surely he hasn't forgotten that he'll be returning soon. Jen asks what he's talking about, and then realizes that he's talking about his son. Beng says after 3 years, he'll finally be back from the academy. Jen laughs, saying that Iono menor que o NK maior que, asking for it because there is only one person he is actually truly scared of. Back to Iono getting the chills. Returns, he'll finally be back from the academy. Jen laughs, saying that Iono menor que o NK maior que, asking for it because there is only one person he is actually truly scared of. Back to Iono getting the chills. Returns wondering what it is, only to see that it's his brother, Sanyu, glaring down at him. Sanyu asks how long he's been asleep, and Iono just wonders how long he's been there. Sanho says he asked first, and Iono realizes that he can't lie, but is very nervous. And Sanyu just continues glaring at him. Iono says that it's not what he thinks. He trained early this morning and he trained really hard and he just took a nap because he got tired. He just wonders when his brother got back though. Sanyu pergunta se ele realmente treinou e Iono diz que sim. Seu irmão então diz para ele usar uma técnica para cortar aquela vela em 2 e quer ver o quanto ele melhorou nesses 3 anos. Io se levanta e segura sua espada e Sonho diz para ele ir em frente. Ele se pergunta o que ele está esperando. Io diz que eles estão dentro de casa e pode ser perigoso. Mas Sanyu diz que vai cuidar de tudo isso. Ele só precisa mostrar a ele o que tem. Io diz que tudo bem e decide fazer isso, dizendo, lá vai o nada. Ele começa a girar sua espada e aponta para a vela. Ele espera um segundo antes de correr para frente, fazendo um monte de técnicas de espada enquanto voa pelo cômodo. E seu irmão parece surpreso quando Io usa uma técnica chamada dragão voador. Ele balança, caindo bem longe da vela. Ele se vira se perguntando se foi ele quem fez isso, apenas para ver que não a machucou em nada. E ele diz que não consegue acreditar que fez tudo isso por nada. E Sanyu diz que já se passaram 3 anos inteiros e que isso é o suficiente para ele dominar uma técnica de espada e partir para outra. Mas no caso dele, parece que ele piorou muito do que estava há 3 anos. E ele vai embora. Mais tarde naquela noite, no jantar, vemos todos sentados em volta de uma mesa. Iono diz que vai ter uma indigestão e tem certeza disso. Jen pergunta como está a academia e Sanyu diz que está tudo bem. Seu pai questiona se ele teve alguma dificuldade e ele diz que se não houvesse dificuldades, não haveria treinos e que ele acredita que eles são essenciais para se superar. Jen, orgulhosa do filho, diz que ele sofreu muito em sua ausência. Mas Sanyu diz que quem mais sofreu por estar tanto tempo longe foi ele. Jen pergunta se ele teve algum outro problema e Sanyu abaixa os rachis dizendo que há um bem grande. Sua mãe Sona questiona o que há de errado e ele diz que é por causa de Io. Todos parecem preocupados e Io apenas se pergunta o que diabos ele fez. Sanyu continua dizendo que acha que eles precisam trazê-lo para sua academia marcial. Io diz inferno não. E de volta ao cachorro louco contando a história. Ele disse que até Muzan e Doyuki moem os dentes com a mera menção ao nome de Io. Mas este foi o começo da história de quando sua grande história começou como alguém que estava acima dos céus e do reino marcial, pois ele era completamente intocável. E ninguém poderia imaginar que esse garoto preguiçoso teria se transformado em alguém tão forte. De volta a Iono, ele diz que quer descansar um pouco antes de irem, mesmo que eles tenham saído de casa. Iona olha para sua família e sua irmãzinha, Serian, que está batendo os olhos, dizendo-lhe para não ir. Mas seu pai diz para ele voltar um homem, e sua mãe apenas diz para ele cuidar de si mesmo e eles sabiam que não podiam detê-lo, mesmo que estivessem um pouco tristes ao vê-lo ir. Ele diz para eles não chorarem, pois ele voltará.
Acena para ele se despedindo, enquanto Gen ri e Sa grita com ele por ter rido. Enquanto eles estavam partindo, a viagem foi bem tranquila. Pelo menos foi o que aconteceu, só para Sanyo, porque Yeon-yo estava morto de cansaço. Ele pergunta se eles estão quase lá e San-ho diz que faltam mais 10 dias. Yo pergunta se ele ouviu direito e San-ho diz que eles teriam chegado lá em 5 se ele soubesse montar a cavalo. Yo diz que ele disse que nunca montou antes e seu irmão diz que não o estava culpando. Ele estava apenas respondendo à sua pergunta. Yo diz que eles deveriam descansar e se ele sabe o quão íngreme é a colina, ele está realmente cansado. Ele sente como se suas costas e bunda fossem explodir. Ele aponta para uma árvore em um campo dizendo que aquelas pessoas também estão descansando. San-ho olha, mas percebe que eles não estão apenas dormindo. Ele pula do cavalo e Iono pergunta o que ele está fazendo. Sanyo se aproxima deles e olha para baixo, vendo moscas em seus corpos. Yongyu pergunta o que ele está fazendo, mas Sanyo diz que eles chegaram tarde demais, pois todos esses homens estão mortos. Iono começa a gritar e Sanyo diz para ele dar uma olhada nisso enquanto tira uma das roupas deles, mostrando uma ferida de flor no peito de um homem. Ele diz que isso se chama palmeira da entrega das flores. Yo pergunta que diabos é esse nome e Sanyo diz que costumava ser chamada de palmeira da flor carmesim, mas por causa de um estuprador chamado Seoju Aka que andava por aí cometendo atos malignos usando essa técnica, ela se tornou a palmeira da entrega das flores. Yo pergunta se ele está tentando dizer que há um estuprador por aqui. Sanyo diz que vai atrás de mulheres que estão escalando as montanhas e que esses corpos significam que ele as emboscou enquanto tentava pegar uma mulher. Em outras palavras, há uma mulher em perigo em algum lugar por aqui. Ele sai correndo do chão, dizendo ao irmão para ficar aqui, e sai voando como se fosse o super-homem. E Iono pergunta se ele realmente deveria ficar ali com esses cadáveres fedorentos, mas seu irmão já está muito longe. Iono percebe que não há sentido em gritar e olha para ele enojado, pois está preso com 2 cavalos que também fedem e cadáveres em decomposição de verdade, e diz que está ferrado. Mais tarde naquela noite, ele diz que não sabe onde seu irmão está porque está demorando muito e que deveria tê-lo trazido junto. Ele se pergunta se talvez algo aconteceu, mas não há como seu irmão chegar tão tarde de outra forma. Ele começa a ouvir o som de alguns animais, e ele diz que precisa fazer alguma coisa porque pode virar o jantar de um tigre se ficar parado ali assim. Então um raio cai atrás dele, assustando-o, pois começa a chover muito forte, encharcando tudo. E ele olha para cima dizendo que está realmente ferrado. Ouvimos então o cavalo gritando, e ele se pergunta como foi parar assim, já que colocou os 2 corpos no dorso do cavalo e os está empurrando colina acima, dizendo que não pode simplesmente deixá-los para trás, pois podem virar comida de tigre. E também não pode enterrá-los porque está chovendo e ele precisa encontrar um abrigo agora. Enquanto empurra o cavalo fica bravo com ele e Iono pergunta por que ele não o está ouvindo. Com a corredeira do rio abaixo e estando na beira de um penhasco, estressando o cavalo, um raio o atinge, assustando-o e fazendo com que ele chute Yon-woo. Yunyu grita e começa a cair para trás colina abaixo, batendo a cabeça, as costas e depois a cabeça mais uma vez, caindo em alguns arbustos no fundo. Ele começa a gemer e diz que não consegue acreditar naquele maldito cavalo. Mas quando olha em volta, percebe que está em uma caverna e não está chovendo. Ele começa a gritar, dizendo que finalmente encontrou abrigo. E os cavalos os seguem, ainda carregando os 2 homens. Yo os amarra em uma pedra, dizendo que não consegue nem bater neles e que é por isso que prefere ficar em casa. Ele deixou uma marca do lado de fora da caverna, então espera que seu irmão o encontre, mas ele está um pouco preocupado. Percebendo que não sabe o que fazer, ele decide apenas deitar e tentar dormir. Mas quando consegue, começa a pensar em seu irmão, diz que realmente espera que nada tenha dado errado, mas diz que seu irmão é forte e tem certeza de que ficará bem. Quando ele começa a adormecer, os cavalos comem a corda e vão embora, deixando-o sozinho na caverna. Quando a manhã nasce, ela se põe mais uma vez. Bro literalmente dormiu o dia todo, mas então uma aura começa a envolvê-lo no meio do sono. Quando ele começa a flutuar no meio da caverna, ela o levanta em direção ao teto e então começa a flutuá-lo mais para o fundo da caverna, ainda completamente adormecido. Sua cabeça então começa a atravessar uma rocha e ele desaparece como se nunca tivesse estado na caverna. Quando ele acorda, ele se pergunta o que está vendo, pois há uma aura verde estranha flutuando pela sala. Ele diz que isso é estranho e parece a caverna em que ele estava e ele se pergunta se talvez tenha rolado para dentro dela durante o sono. Então ele ouve uma voz o chamando de humano desbotado. Ele começa a gritar e cai no chão e olha para cima surpreso. Um orbe então o recebe no lugar desbotado, chamando-o de sucessor de sua espada radiante. Yo pergunta se essa coisa brilhante está falando. O orbe diz que eles transcenderam as restrições de um ser físico e estão falando de além do tempo e do espaço. Se ele aceitar a oferta, ele governará o mundo.
Io começa a surtar porque é um fantasma e eles dizem para ele não ter medo. Eles já estão mortos. Apenas a vontade deles foi deixada para trás e que eles prepararam isso para alguém que chegará aqui depois, então ele deve aceitar sem dúvida. Io diz que essa situação parece familiar. Uma caverna sem presença humana e a vontade de um velho. Percebendo que isso é algo contado em tantas histórias de Murum, ele diz que esse é um encontro desbotado e começa a ficar feliz. Ele diz que os céus o estão recompensando por sua gentileza. Ele nem precisará ir para o salão de treinamento do Marechal se ficar forte aqui. Enquanto o Orbe lhe diz que não há tempo, eles precisam herdar sua espada e escrever a moral do mundo. Eles ensinarão a espada radiante e ele poderá treinar sem parar. E Unio continua concordando com tudo o que eles dizem. O Orbe diz que ele deve ser talentoso o suficiente se tiver seu sangue e se treinar duro aqui por 30 anos, ele deve ser capaz de replicar sua técnica de alguma forma. Io pergunta se ele ouviu direito e se realmente são 30 anos. Eles dizem que sim, são apenas 30. Io diz para ele esperar e ele diz que não acha que essa merda é para ele e que ele deve dobrar e dar para a próxima pessoa. Silencioso um segundo, o Orbe grita. O que você quer dizer? Io diz que prefere deixar isso para lá do que ficar aqui por 30 anos. O cachorro louco continua explicando a história, dizendo que aquele encontro foi como perdedor e Io realmente se tornou tão forte. Ele começa a fugir do Orbe e o Orbe diz para ele esperar. Io se vira e vemos um velho tomando forma dizendo para esperar só um segundo e então seu nome é Beckman, que também significa infinito branco. Io olha para Maan por um segundo e diz que sabia que ele era um golpista. O velho fica surpreso, perguntando o que ele quer dizer com isso. Io diz que ele fingiu ser uma coisa e quando isso não funcionou, ele revelou seu verdadeiro eu. Maan diz que ele não estava fingindo que era na verdade um espírito que deixou seu corpo. Io pergunta se ele realmente deveria acreditar nisso antes de gritar e socar direto em sua cabeça. Quando vemos todo o seu braço começar a atravessá-lo, ele cai para frente através do velho que pergunta o que ele está fazendo. Io começa a surtar, pois ele é realmente um fantasma. Maan diz que ele não é um fantasma. Esta é a arte de transmissão de espíritos, algo que somente artistas marciais de nível muito alto podem usar. Io diz que chamam pessoas como ele de fantasmas e ele diz que não é um e começa a gritar. De volta ao presente com a história sendo contada, o cão louco diz que foi assim que Iono conheceu seu mestre. O historiador pergunta se algo assim realmente existe e ele diz que é uma técnica que somente artistas marciais do mais alto nível podem atingir. Ela pergunta quem é o artista marcial que pode usar a habilidade e ele pergunta se ela conhece o Imperador da Espada. Ela diz que isso é fato. Ele é a pessoa mais forte da história e o maior do clã Beck das 1000 espadas que será lembrado para sempre. O cão louco diz exatamente que está falando de Beckham, a espada radiante. O homem que mais tarde foi chamado de Imperador da Espada é o mestre dos soberanos radiantes. Ela fica surpresa, dizendo que ele viveu há 300 anos. O cão louco diz, isso mesmo, e ele é de uma geração já esquecida. De qualquer forma, é verdade que ele fez Io. Ela diz, isso é incrível. E se isso significa que o soberano Marechal Radiante pediu para ser seu discípulo logo após ouvir seu nome, ele ri, dizendo que Iono era na verdade o oposto. O Imperador da Espada, que imaginou que nenhum de seus descendentes o procurou por 300 anos, precisava de um discípulo a todo custo e implorou que Iono fizesse. Io pergunta por que ele está tendo um acesso de raiva, já que ele nem é do clã Beck, e ele realmente não pode aprender com ele, então ele vai embora. Maan pergunta se ele acha que ele o deixaria ir tão facilmente enquanto estica as mãos usando sua aura para fechar a caverna. Io olha para cima confusa. Maan pergunta o que ele acha, já que é um portão de pedra super grosso, e com suas habilidades atuais, ele nunca será capaz de levantá-lo ou quebrá-lo, mas se ele aprender suas artes marciais, ele será capaz de cortá-lo como um pedaço de papel e ir embora. Io diz que não tem jeito e começa a mexer na corda. Maan diz que não vai conseguir cortá-la com suas habilidades. Io começa a abrir o buraco e o velho fica confuso, perguntando o que ele está fazendo. Io diz que certamente consegue perceber que está cavando um buraco. Não importa o quão forte seja, ainda é pedra, o que significa que vai quebrar lentamente se ele moer com metal e ele vai conseguir abrir caminho em 1 ou 2 anos. Maan pergunta se ele realmente planeja fazer isso por tanto tempo. Iono diz que não é nada quando ele está tentando prendê-lo ali por 30. Maan o chama de louco, dizendo que não consegue nem espancá-lo até a morte e diz para ele tentar aprender, pois não vai decepcioná-lo, mas Iono diz que não gosta dele. Maan continua dizendo que vai deixá-lo ir embora depois de 20. Iono diz que 20 é muito tempo e que ele só consideraria se dissesse 3.
Maan começa a ficar irritado, dizendo que isso é uma piada e que não tem como ele aprender em 3 anos. Mesmo que Zhong Sanfang volte à vida, ele não conseguiria fazer isso. Yo diz que acha que isso significa que eles não foram feitos um para o outro e volta a cavar a parede, o que o deixa furioso. Maan diz 5 anos, fazendo Yongyu parar. Ele diz que se der a ele 5 anos, fará o que for preciso para torná-lo o mais forte do mundo em 5 anos. Sendo esse o sonho de Yono menor que UNK maior que, ele começa a pensar nisso como uma oferta tentadora. Yo diz que nunca ouviu falar de um espírito tão vivido quanto ele. E talvez a técnica simplesmente não seja contada oralmente e ele pode estar dizendo meia-verdade e pode realmente ter sido o mais forte do mundo em algum momento e que usará essa oportunidade, já que 5 anos não é muito tempo, e ele concorda dizendo que fará isso. Continua dizendo, claro, Yongyu não sabia que ele era o Imperador da Espada na época. O Imperador da Espada também é bem infeliz, já que a pessoa que ele conheceu no fim da vida era ninguém menos que Yonyo. Maan diz para ele acordar logo, chamando-o de bastardo. E quando Yono acorda, ele se pergunta por que ele o está acordando, dizendo que ele está tão cansado, perguntando se ele não precisa dormir, mas diz que é só porque ele está morto e é humano e que os humanos precisam dormir. Maan conteve toda a sua frustração e diz que eles podem começar a treinar agora, afinal o discípulo que ele finalmente recebeu no fim da vida não passou de um bastardo preguiçoso. Yono pergunta se ele realmente deveria treinar assim que acordasse. Acontece que tudo o que ele faria seria dormir o dia todo e praticar os movimentos uma vez durante o treinamento. Maan tenta dizer a ele que vai levar 50 anos nesse ritmo, não 5. Yo pergunta se há uma maneira mais fácil de aprender, e Maan diz que é o mais fácil possível. Yo diz que se ele não falasse, pelo menos seria menos irritante e que é por isso que ele precisa conhecer um mestre talentoso. Essas palavras ecoaram na cabeça de Maan, mas ele ainda conteve sua raiva e se ele tivesse um corpo real, ele teria sofrido desvio de tom e entrado em colapso de raiva. Ele diz que não consegue acreditar que ele só queria sucesso e transmitir suas artes marciais, deixando seu espírito neste estado terrível, forçando-o a suportar essa merda. E se ele tivesse um corpo, ele teria batido muito naquele garoto para lhe dar uma lição. Yo começa a rolar no chão e pergunta a Maan como ele fez isso. Maan pergunta do que ele está falando, e Unil diz que deixou cair aquele portão de pedra, dizendo que ele não pode usar esse poder para manipular seu corpo para lhe ensinar artes marciais. Ele diz que apenas puxou uma corda em um dispositivo que ele já havia feito com antecedência. E Yono pergunta como, já que ele não tem um corpo, Maan diz que não tem relação com isso. Ele simplesmente usou levitação psíquica para puxar a corda apenas com a chave. Ele então percebe o que Yonyu está falando e começa a rir, se perguntando por que não pensou nisso antes. Yo se pergunta o que há de errado com ele e se ele finalmente enlouqueceu. Ele diz que estava muito fixado em pensar que não tem um corpo. Ou talvez seja porque são partes incompletas, já que ele mantém esse espírito há 300 anos. Mas graças a ele, ele aprendeu algo bom. Yo pergunta o que ele está falando e quando ele ouve, sente algo roçar em seu rosto e ouve um som alto de bunda. Ele se vira se perguntando o que era isso agora, enquanto vemos uma pedra cravada na parede ao lado dele. E Maan diz que graças a ele percebeu que mesmo não tendo um corpo ele ainda pode mover pedras quando quiser. Yo ficando preocupado, Maan diz que isso significa que se ele consegue mover as pedras ele pode fazer coisas como essa enquanto começa a se preparar para atirar nele. Yo screen saying to wait and calls him old man but corrects himself saying that he wants to talk to his master and that day Maan and Yono menor que UNK maior que, S training continue de day and night. He learned swordsmanship without rest during the day as if he did try to rest the old man would force him up and they debated during the night. Whenever Yono slept, he trained using the unparalleled dreamific arts that Maan taught him. If he did try to rest the old man would force him up and they debated